Bom, pessoal, não tem como a gente falar de modelo volumétrico sem falar de cubagem rigorosa, tá? Para quem não se lembra da cubagem, a gente faz a derrubada da árvore no chão. Então, por exemplo, você tem um talhão e você quer saber aí o diâmetro das árvores, o volume das árvores, a altura daquelas árvores com uma maior precisão, tá? Você não precisa derrubar todas as árvores. Às vezes você está no quinto ano de plantio e tem uma previsão aí de derrubar só no nono ano as demais árvores. Mas você pode selecionar algumas árvores ali daquele talhão, fazer a derrubada dessas árvores, fazer a mensuração dessas árvores, tá, no chão. E usando essas mensurações no chão, você consegue estimar o volume daquele talhão, tá? Então, assim, não tem como, tá, falar de modelos volumétricos sem falar de cubagem rigorosa, porque sem a cubagem rigorosa fica difícil para a gente ter bons modelos. É possível? É possível, tá? Existem aparelhos que a gente utiliza para medir o volume da árvore em pé. Mas, de modo geral, a gente faz isso para a árvore no chão, porque os cálculos ficam com uma precisão extremamente alta, tá bom? Mas é possível sim fazer em pé, tá? Utilizando diferentes aparelhos ali. Bom, quando você derruba a árvore, vai facilitar suas mensurações de diâmetro, de altura, principalmente a altura, né? Mas mais do que isso, quando você faz a cubagem rigorosa, você separa a tora em diferentes compartimentos, tá? Então você separa a tora, a madeira que está ali no chão da árvore, o tronco da árvore, você separa em diferentes seções e você vai medir diferentes seções. Por que fazer isso, Wagner? Bom, porque o formato da tora mais basal pode ser diferente do formato da tora mais no topo da árvore, tá? Então, quando você faz isso, você vai calcular o volume não da árvore por completo, mas vai calcular o volume de cada pedacinho da árvore que você mediu. E aí depois você soma tudo, tá bom? Dessa forma, você vai conseguir valores bem precisos, né? Você vai melhorar a aferição de volume. Imagina, eu vou lá e mensuro a altura e o diâmetro da árvore e tento calcular o volume. Só usando isso. Outra pessoa mediu o diâmetro de várias seções, pegou o comprimento de várias seções ali e vai tentar calcular o volume. Provavelmente essa segunda pessoa vai ter uma fórmula melhor do que a minha, que eu usei só dois valores, tá? Então, por isso, fazer a cubagem rigorosa, tá bom? É considerado um método destrutivo e você vai medir uma determinada quantidade de árvores para aferir o volume. Pessoal, é a mesma coisa de regressões, tá? 30 árvores seria o ideal aqui e você tem que pegar árvores de diferentes diâmetros, tá? Para você conseguir aí um modelo bacana. Então não vai pegar só árvore grande, não. Você vai pegar algumas árvores menores, algumas árvores medianas e algumas árvores maiores do seu talhão. Isso você também tem que ter uma percepção, tá? No seu talhão tem mais árvore grande ou mais árvore média ou mais árvore pequena? Se tiver mais árvores grandes, vale a pena você mensurar, pegar um pouquinho mais de árvores grandes para você fazer o seu modelo. Isso vai muito da percepção, tá? De modo geral, tente escolher diâmetros variados de árvores para escolher fazer o abate da árvore ali, né? A derrubada da árvore, tá? Abate parece que é com ser vivo, com um animal, né? Bom, existem métodos não destrutivos, já falei, às vezes eu faço isso, de comentar mais à frente uma coisa que está no slide, né? E aí você vai medir o volume de cada pedacinho da tora, somar, ter o volume total daquela tora lá, e aí sim, como você tem o diâmetro medido a mais ou menos 1,30 metros do solo, e você tem a altura estimada, né, das outras plantas do seu talhão, você vai conseguir fazer um modelo, tá? Calma se você está muito perdido, eu ainda vou mostrar um passo a passo desses procedimentos, tá bom? Que eles são muito semelhantes aos modelos hipossométricos, tá? Muito, muito semelhantes. Explicado, né? Não simplesmente usar textos, mas figuras. Imagina que você tem uma árvore, tá? E você tem aqui a altura da árvore, que você consegue mensurar com o aparelho, e você tem o diâmetro da árvore, tá? Lembrando, você vai medir o diâmetro de várias árvores e vai pegar a altura de uma certa quantidade de árvores, menor do que aquela do diâmetro, porque a altura você demora mais para medir. Mas para essa árvore que você vai fazer a cubagem, esses valores são extremamente importantes. Então você vai medir o diâmetro, mais ou menos a 1,30, né? O pessoal chama aí de DAP, diâmetro altura do peito.
e vai estimar a altura da árvore. Estimar, o que eu falo, é usando um aparelho, tá bom? Um hipsômetro, um clinômetro e assim por diante. Beleza, fez isso, agora você faz a derrubada da árvore, separa ela em compartimentos diferentes. Existem várias metodologias, tem gente que mede a cada 2 metros da árvore, tem gente que mede a cada metro da árvore, tá? Metro que eu falo de comprimento aqui de tora, 2 metros costuma ser bem utilizado, tá? E aí você vai fazer isso até você chegar no topo da árvore, tá? Aqui, geralmente vamos supor, você mediu a cada 2 metros aqui, 2 metros aqui, 2 metros aqui. Mas chegou no topo da árvore, não dá 2 metros. Bom, não tem problema nenhum, você mede aqui até aqui, vê quanto que tem, sei lá, 1,50 e ok, não tem problema, tá? Então você vai medir o comprimento de cada tora, não precisa cortar as toras necessariamente para fazer isso, nos próximos slides eu vou demonstrar para vocês, tá? Mas você vai medir cada seção, tá bom? Pegar o diâmetro de cada seção, você vai pegar esse diâmetro aqui, ó, o diâmetro da base da tora e esse diâmetro final aqui. Então é esse e esse, esse e esse. É claro que esse daqui, ó, que é o final da primeira tora, vai ser o mesmo do início da segunda tora, tá? É uma percepção que dá pra gente ter aí para facilitar na hora de plotar os nossos dados. Mas então, é assim que você faz a cubagem rigorosa, medindo comprimento e diâmetro das toras aqui, tá? Aqui um exemplo, tá? Então a pessoa veio no campo, mediu a circunferência da árvore em pé, fez o corte da árvore, tá? Mediu a árvore, o tamanho da árvore, para ver qual o tamanho que ela tem, e a cada seção, de tantos em tantos metros, a pessoa foi medindo. Essa pessoa, por exemplo, aqui fez uma mensuração bem detalhada, né? Começou a medir no 0,30 metros do solo, que é bem na base, né? Mediu no 0,50, 0,70, 0,90, 1,10, 1,30, 1,50, até chegar em 2,30 metros. Por quê? Porque esses primeiros 2 metros da árvore variam muito, né? Geralmente a base ela é mais gordinha e vai afunilando assim nos primeiros 2 metros, depois tem mais ou menos, né? Vai diminuindo, obviamente, mas uma diminuição mais fácil de ser percebida depois dos 2 metros. Então a pessoa fez aí uma metodologia bem rigorosa mesmo, tá? Muitas vezes na empresa você vai medir a partir do ponto que você cortou a árvore a cada 2 metros, tá bom? Vamos supor que o tronco chegou até aqui, a primeira seção, e essa daqui é a segunda seção. Se você mensurar aqui, ó, você mensurou o segundo ponto da primeira seção e o segundo ponto e o primeiro ponto da segunda seção, tá? Na hora de fazer os cálculos, vocês vão ver que isso ajuda um pouquinho. Só que existem diferentes métodos de cubagem, tá, gente? Isso aqui eu não vou detalhar não, porque isso aqui é dendrometria pura, tá? Tem um método de Smalian, que ele é o método mais aprovado aí, inclusive pelo CONAMA. Ele é um método mais simples, não necessariamente é o melhor, mas ele é mais rápido, ele é rápido de ser utilizado. Então na legislação o pessoal usa mais o método de Smalian, tá? Porque ele é prático e rápido. Então se por acaso cair para vocês aí numa prova de concurso ou numa prova do ENAD da vida, lembrem-se disso, que é utilizado o Smalian, tá bom? Eu vou fazer uma breve explicação do Smalian aqui, tá, gente? Você mediu o diâmetro aqui, você mediu o diâmetro aqui da primeira seção. Imagina que você pegou essa seção e estou trazendo ela aqui para baixo. Então você pegou o diâmetro maior e o diâmetro menor, tá? O que você faz? Você vai calcular a área basal aqui, a área basal aqui. Mas Wagner, eu peguei diâmetro, como que eu faço isso, gente? Vocês têm que saber calcular, converter diâmetro para área basal. Tem vídeo no meu canal para quem esqueceu aí, tá? Não vou voltar nele. E aí você tem área basal 1, por exemplo, essa, área basal 2, por exemplo, essa, divide por 2, você vai fazer uma média, tá? Divide por 2 e multiplica pelo comprimento, que é o Lzinho aqui da fórmula, tá? Multiplica pelo comprimento aqui dessa seção. Então, assim, você faz isso para a primeira tora, para a segunda seção, para a segunda tora, terceira, quarta, quinta. Eu falo tora quando eu estou imaginando que a árvore está cortada. Eu falo seção quando eu estou imaginando que a árvore não está cortada. E você faz isso até o final, tá? Muitos estudos o pessoal despreza o ponteiro aqui, tá? Porque o ponteiro é tão fininho que não serve para nada, tá? Em termos madeireiros, vamos dizer assim, tá bom? E aí, então, você vai medindo os diâmetros.
Pode usar a suta, aí você mede o diâmetro, mas pode usar a fita métrica e fazer a conversão para área basal. Perceba que tudo vai virar área basal no final das contas, tá? Então, se tudo vai virar área basal, não tem problema. Vai calcular o volume para cada pedacinho, para cada seção, tá bom? E aí você soma todos esses volumes, você tem o volume da árvore. E é um volume muito próximo do volume de verdade que a árvore tem, porque você fez a separação em cada seção. Perceba que isso vai dar um resultado mais preciso do que se você tivesse medido só o diâmetro e só a altura, tá? Mas, voltando, você não vai derrubar e fazer esse cálculo para todas as árvores. Não, você vai derrubar algumas árvores, tá? Fazer o cálculo para algumas árvores. Para as outras árvores do talhão, você vai estimar, tá bom? Então, assim, da mesma forma de ipsometria, que a gente mensurava a altura de poucas árvores, o diâmetro de muitas, agora a gente vai ter o diâmetro de muitas árvores medidas em campo, geralmente medidas em pé ainda, a altura de algumas árvores medidas em campo e a altura estimada baseada em modelo ipsométrico, tá? E você vai ter o volume de algumas árvores que você calculou o volume real. Esse volume real que a gente vai chamar, que é o volume baseado na cubagem rigorosa, é ele que você vai contrapor com o diâmetro e com a altura para achar o modelo volumétrico, tá bom? Quando eu chegar nos modelos, vocês vão ver que é bem intuitivo isso. Você usar o volume de verdade que você calculou e pegar o diâmetro daquela árvore, ou seja, dessa árvore aqui, a altura dessa árvore aqui. É bom que a altura você consegue pegar direitinho, né? Porque você deita a árvore no chão e faz e passa a trena aqui para você medir a altura. E aí você consegue, com o valor de diâmetro real, altura real e volume real, fazer modelos, tá? E aí com esse modelo volumétrico você consegue calcular o volume de todas as árvores do seu talhão, né, com uma precisão boa, tá? Ok, isso daqui eu já expliquei a fórmula, é só para vocês terem aqui como se fosse um passo a passo da fórmula, mas a fórmula... E aqui eu coloquei a explicação da fórmula, tá? O volume, a área da base da seção, a área do final da seção, como se fosse base e final aqui, tá? Parte 1 e parte 2, medida da tora, seria essa e essa daqui, tá? Dividido por 2 vezes o comprimento, tá? Só para ficar no material, no slide de vocês. É bom, né, para estudar no futuro, isso é bom. Pessoal, o método Smalian, tá? Quando você faz o somatório ali, existem variações, tá bom? Em relação ao método que você emprega, principalmente em relação ao comprimento aqui, tá? Ao comprimento de cada seçãozinha que você vai fazer. Existem algumas variações, mas de modo geral, como você vai usar a madeira da árvore derrubada, tá? Então a gente calcula só usando a parte derrubada, a gente não usa o toco nos modelos, tá? Mas você pode usar o toco nos modelos, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que alguns trabalhos fazem isso, tá bom? Então é possível, depois de fazer a cubagem rigorosa, você pegar só o ponteiro e só a base, fazer um cálculo da base do ponteiro da árvore e somar no volume real da árvore. Porque assim, eu estou chamando de volume real o volume da madeira aqui, tá? Mas se você quer saber o volume da árvore mesmo, aí você precisa do toco, precisa do ponteiro, tá? O volume do tronco da árvore, tá? Perfeitamente, com quanto maior precisão. O método de Huber, tá, pessoal? Ele é parecido com o método de Smalian, mas diferente porque você pega mais uma medição, tá? Você mede o meio daquela seção, daquela tora. Então você tem uma tora só e faz 3 mensurações. 1, 2, 3, tira uma média dessas mensurações, tá? O método de Huber, pessoal, é um pouco diferente. Ao invés de você pegar aí o começo e o final da tora, tá? Você pega simplesmente a metade ali, o valor médio, e calcula a área basal, né? Pega o diâmetro aqui, calcula a área basal, multiplica pelo comprimento, você já tem o volume. Também pode ser utilizado, tá? Mas como eu falei, prefiram Smalian porque na legislação está Smalian, tá? Então por isso que eu não vou fazer maiores comentários aqui não, tá bom? E existe um outro método que é o método de Newton, tá? Esse método aqui ele é mais detalhado e eu já li bastante artigo sobre isso, tá? Ou Newton é melhor,
do que Smalha e Huber, ou eles dão bem parecidos, tá? Então Newton é um bom método, apesar de que não é utilizado na legislação. E aí o que você faz? Você vai medir o diâmetro inicial, na metade e no final do tronco, tá? E aí depois você aplica a fórmula. Como que é essa fórmula, tá? A área basal inicial mais a área basal final, e a metade você multiplica por 4. Nossa, Wagner, por que multiplicar a área basal da metade aqui por 4? Porque aí você dá um peso maior para o valor central, tá? Dá um peso maior para o valor central. Que é o que a gente está querendo, né? A gente está querendo que o valor final e inicial tenha aí um valor médio que a gente pode estar confiando. Então você multiplica por 4, dá maior peso para o centro da tora aqui, e aí divide tudo por 6, tá? Que é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 6, para depois multiplicar pelo comprimento aqui. É um pouco mais detalhado porque você pegou 3 mensurações, tá? Então quem quiser aplicar Newton, às vezes aí você chega numa empresa e resolve fazer alguns testes, né? Você pode aí quem sabe no futuro até mudar a legislação em relação a isso. Mas o que nós temos é Smalha. Eu só estou mostrando esses outros métodos aqui por desencargo de consciência. Às vezes eu faço a conversão aqui e aí fica um pouco fora. Então por isso que eu estou cortando o vídeo de vez em quando entre um slide e outro, tá? Como eu passei os meus slides antigos para uma formatação nova, às vezes desconfigurou, tá bom? Bom, pessoal, existem protocolos para a gente padronizar a mensuração, tá bom? Esses protocolos falam o seguinte: é interessante você mensurar a cada metro da árvore, porque você vai ter valores muito confiáveis, tá? Mas é possível você fazer a mensuração a cada 2 metros da árvore, não tem problema, tá? Mas na parte mais inicial da árvore aqui, onde a árvore está mais espessa, às vezes fazer uma mensuração mais detalhada, tá? Então você pode começar a 0,30, 0,50, 0,80, 1,20, assim por diante, até chegar a 2 metros, aí você faz tudo até 2 metros, tá bom? Então existem variações, tá? Veja o que a empresa faz. É bom ler um pouquinho sobre o assunto para saber se a espécie que você está trabalhando o pessoal faz igual que vocês estão fazendo. Por exemplo, você começa a trabalhar com mogno. Será que mogno o pessoal está fazendo volumetria igual que faz com eucalipto? Provavelmente não, tá? Às vezes mensura a cada 2,5 metros, não sei. Então, assim, faça pesquisa, veja na sua região o que o pessoal costuma trabalhar, tá bom? Isso é importante principalmente aí se a empresa vai trabalhar com um clone novo ou vai trabalhar aí com uma espécie nova, tá? Bom, eu coloquei aqui um slide só de comparação em relação aos métodos, tá? De cubagem rigorosa. Smalha ele é mais prático, mais utilizado, já falei em outros slides. Newton costuma ser muito bom, mas eu não vou focar muito nessa discussão aqui não, isso aqui entra muito na dendrometria, mas saibam que cubagem rigorosa ela é importante para tudo, tá bom? Aqui a gente vai chegar em outras fórmulas mágicas, tá bom? Como assim, Wagner? E outros números mágicos que a engenharia florestal utiliza, tá? Por exemplo, vamos imaginar que você tem uma árvore e você está medindo a árvore aqui e você está medindo a árvore aqui. Você vai perceber que o volume dessa tora aqui vai ser diferente ao volume do cilindro, como se você pegasse o diâmetro maior e fizesse um cilindro aqui, tá? Ficasse tudo redondinho. Tá, por que isso é importante? É porque a gente pode pegar e mensurar só isso daqui, fazer uma formulazinha, usar um cálculozinho e aferir o fator, que é o fator de forma, e aferir o volume da tora. Então a gente busca por esse valor. Estudos com cubagem rigorosa nos ajudam a achar esse fator de forma, tá? E a gente usa o fator de forma da árvore. Então a gente, ao invés de, por exemplo, você faz a cubagem rigorosa de 10 árvores, por exemplo, de eucalipto, calcula o fator de forma e extrapola isso para todos os eucaliptos da sua cultura. Você pode fazer isso, tá? Não tem problemas não.
Vai ficar menos preciso do que calcular modelos volumétricos? Provavelmente, mas vai ser mais prático e rápido, então muitas empresas usam, tá? E existem fórmulas para definir o fator de forma, porque esse afunilamento aqui ele varia, tá? De uma árvore para outra árvore, de uma espécie para outra espécie. Vamos aprender a fazer o cálculo do fator de forma. Basicamente, você vai ter que calcular o volume da tora e dividir pelo volume do cilindro aqui, tá? Baseado no maior diâmetro que você mensurou, tá? Esse é o fator de forma da tora, dessa tora. Mas você pode fazer a mesma coisa para uma árvore, tá? Pegando este valorzinho aqui, convertendo para a área basal, tá? Este valorzinho final do tamanho da árvore aqui, convertendo para a área basal, calcula o volume, usando o comprimento. E aí você calcula o volume do cilindro, que é mais fácil, né? A área da base vezes a altura aqui, vezes o comprimento. Então você tem o fator de forma, tá? Por que o fator de forma ele é importante? Se você conseguiu calcular o fator de forma para o seu talhão ali, muitas vezes o pessoal usa fator de forma para eucalipto de 0,5, tá? Cuidado com isso, tá? Você pode estar subestimando o total de madeira que vocês produzem, mas enfim. Se você tem o fator de forma, você tem o DAP, e aí você consegue calcular a área basal. Você tem a altura, você multiplica pela altura, e você multiplica pelo fator de forma, você já tem aí direto o volume da árvore, tá? Então, o fator de forma, ele ajuda bastante a gente a facilitar alguns cálculos, tá? Quanto maior o fator de forma, mais cilíndrica é a árvore, tá bom? Então, árvores grandes, por exemplo, vamos pensar aí num jequitibá, né, que é uma árvore bem grande, nativa, fica bem grandona. O fator de forma dela provavelmente é maior do que o fator de forma do eucalipto, que é uma árvore mais fina, né? Ela afunila mais rapidamente e fica menor, tá bom? E é possível você procurar na bibliografia, tá? A bibliografia tem valores de fator de forma para diversas espécies, tá? Diversas espécies aí, ou diversos clones também, às vezes tem um clone tal, tem o fator de forma daquele clone. Eles usam fatores de correção, tá? Para classificar a árvore em formato cilíndrico, paraboide, em formato cônico e em formato neiloide, tá? Então, se você tem uma árvore com fator de forma entre 0,5 e 0,35, o formato dela é neiloide. Tem uma árvore com fator de forma acima de 0,85, tem um formato cilíndrico e assim por diante. É mais uma classificação dendrométrica aqui, tá? Não vai ser tão importante nos nossos modelos, não, tá? É porque assim, eu fiz questão de estar colocando isso daqui. E o fator de forma muda para diferentes fitofisionomias. Por exemplo, na Amazônia, as árvores costumam ter um fator de forma maior do que 0,85. No Cerrado, tá? Principalmente em florestas estacionais do Cerrado, em florestas deciduais, semideciduais, o fator de forma das árvores costuma ser entre 0,7 e 0,82. E para cerrados 0,6, 0,55, tá? Mais ou menos. Porque as árvores são bem variáveis, né? Então, assim, o fator de forma das árvores muda e, por consequência, os ambientes mudarão também. Alguns problemas de usar fator de forma. Bom, o primeiro problema ele muda com a idade. Vou mostrar no próximo slide, tá? Segundo, muda de espécie para espécie, muda de clone para clone, muda de sítio para sítio, muda de adensamento para adensamento. Então tem que tomar cuidado antes de escolher um fator de forma, tá? Talvez seja melhor você estudar um fator de forma na sua empresa e aplicar do que simplesmente multiplicar por 0,5, tá? Tô falando de empresa de eucalipto. Varia se tem casca ou se não tem casca, tá bom? Aqui um exemplo, tá? A gente tem aqui algumas espécies de eucalipto medidas a 5 centímetros de diâmetro do tronco e com 15 centímetros de diâmetro do tronco. Então dá para perceber que o fator de forma muda, tá? Dependendo do tamanho da árvore, tá? Da espessura do tronco. Então, assim, eu não acho muito legal usar esses fatores de forma como um número mágico, tá? Mas, por exemplo, se você tem árvore de 5 centímetros de diâmetro, vejam que a maioria aqui está próximo de 0,50. Então, não vai ter um grande erro, tá? Mas se as árvores são mais espessas, aí talvez valha a pena você estudar as árvores melhores e calcular outro fator de forma, tá? Aqui uma tabelinha mostrando fatores de forma para espécies nativas, tá? Eu achei interessante,
porque é um estudo que a gente não vê todo dia, né? É feito lá no Acre, tá? Floresta Amazônica. Para Cerrado tem alguns também, tá bom? Tem alguns estudos. É interessante que assim, já faz algum tempo que eu não procuro trabalho sobre isso, tá? Mas da última vez que eu procurei trabalho sobre fator de forma, volume de madeira para cerrado, é, eu não encontrei muita coisa nova não, tá? Eu encontrei mais trabalhos antigos. É ruim, né? O ideal é que a gente pudesse fazer isso. Mas como o cerrado muitas vezes é usado para cavaco, né? O pessoal acaba queimando e não usando aí a madeira com outras finalidades. Aí até desanima, né, a fazer esse tipo de estudo, né? No Brasil Central, infelizmente, é isso que acontece na maioria das vezes. Mas existem fatores de formas e se você calcular para diferentes árvores é bastante interessante, tá? Quem vai fazer consultoria, vocês vão ver muita aroeira, muito angico, tá? Em áreas mais florestais. E aí, para essas espécies mais conhecidas, tem, tá? Fator de forma para vocês fazerem as conversões, tá bom? Deixei aqui no final os valores, né, de cubagem rigorosa, tá? Para vocês terem um slide aí todas as fórmulas. Às vezes no futuro vai ser útil para vocês. E finalmente a gente cai nos modelos volumétricos, tá? Os modelos volumétricos, pessoal, eu vou cortar esse vídeo agora e vou explicar os modelos volumétricos em outro vídeo, porque eu quero fazer algumas explicações detalhadas aqui antes de mostrar como fazer no Excel.